Queria convidar você a abrir a sua palavra em Jó, no capítulo 42. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, a gente vai ler a partir do versículo 1. Jó, capítulo 42. Jó 42, a partir do versículo 1. Semana passada a gente começou a falar desse texto, eu falei dos capítulos 1 e 2. E a gente continua hoje, a gente pula todo o meio do livro e vai direto para o final. Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escuta, eu falarei, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. Então, na semana passada, nós começamos a falar, a ver a vida de Jó. E nós vimos algumas coisas a respeito da vida de Jó, e eu não vou ler de novo para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque eu li semana passada o texto do capítulo 1 e do capítulo 2 de Jó. O que está acontecendo com Jó no capítulo 1? Jó, capítulo 1, começa dizendo que Jó é o homem mais rico do Oriente, com 10 filhos, muitos servos, muitas servas, muitos jumentos. Então, de repente, tem uma reunião no céu com os anjos de Deus, e Satanás está no meio dos anjos. E então, Satanás se apresenta no meio dos anjos e Deus começa uma conversa com Satanás. Qual que é a conversa que ele começa com Satanás? Você viu o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, irrepreensível, que se desvia do mal. E aí, o que acontece? Satanás na hora responde. Como que ele responde? Você pensa que ele te ama. Você pensa que ele te serve. Você pensa que ele é teu servo. Porque o que está em jogo aqui é isso. O que está em jogo nessa discussão de Deus com Satanás? Se Jó, ele é um servo ou se ele não é um servo? Tem uma coisa aqui que é comum para Deus e para Satanás. Eles entendem que quem é servo? Servo é aquele que serve a Deus sem nenhum tipo de interesse. É aquele que serve a Deus. E o único propósito que ele tem é servir a Deus, independente da sua vida, independente do que aconteça com ele. Esse é o servo. O que Satanás ainda está colocando em jogo aqui é se Jó ele é um servo ou não.
Então ele pergunta, você pensa que ele é servo? Você pensa que ele te serve por amor? Tira tudo que ele tem e você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua face. Então Deus diz, pois bem, seja feito assim. E imediatamente Satanás sai da presença de Deus e castiga Jó. Ele tira tudo que Jó tem, num único dia. Toda a sua riqueza e todos os seus filhos, seus 10 filhos, morrem num único dia. Se você lembra da história, estando o servo falando, chega o outro servo, estando ele ainda falando, chega o outro servo. São todas as más notícias, todas na mesma hora. Ele recebe todas na mesma hora. O que acontece? Qual que é a resposta de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente fica chocado com a resposta de Jó. Chocado. Porque se você não fica, eu fico. Capítulo 2. Satanás volta para a presença de Deus. Voltando para a presença de Deus, e Deus mais uma vez diz, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, justo. Está vendo? Você me instigou contra ele. E eu permiti que você fizesse isso. E ele, eu não te disse, ele é o meu servo. Satanás fala o que para Deus? Carne por carne. O homem vai dar qualquer coisa pela sua própria vida. Tira a saúde dele. E você vai ver ele te amaldiçoar na sua face. Pois bem, você pode adoecê-lo, você pode tocar nele, mas você não pode matá-lo. Satanás sai da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que feridas dos pés à cabeça sobem sobre Jó. Ao ponto de que a sua própria mulher dá um conselho tremendo para Jó. Qual é o conselho? Amaldiçoe seu teu Deus e morre. Do que serve servir esse seu Deus? Morre. É melhor para você. E aí, Jó responde à sua esposa, você fala como uma louca. Nós recebemos as coisas boas do Senhor, não deveremos também receber as más? Em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. E aí o que acontece depois disso, gente, é que até aqui as respostas de Jó, você fala assim, gente, que homem. Mas o que acontece a partir do capítulo 3, até o capítulo, onde Deus começa a falar, até o 37, um pouco antes na verdade, Jó vai começar a se defender e falar. Jó, ele ainda não é o servo que Deus quer torná-lo. E aí a gente viu na semana passada algumas coisas com relação a esse trecho de Jó. O que a gente viu? Semana passada a gente viu então, em primeiro lugar, que Deus, ele não é o criador do mal, contudo, ele tem o mal sob o total controle. Deus não é o criador do mal. Volta para o capítulo 1. Quem vem com a ideia de causar sofrimento na vida de Jó? Satanás, não Deus. Então Deus ele não é autor do mal. Ele não é autor do mal, mas ele permite o mal. Dizendo então o quê? Que ele é aquele que controla, que tem o mal nas tuas mãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Por causa dessa filosofia que existe aí fora. Qual que é a filosofia? Qual que é o argumento contra a existência de Deus e contra a soberania de Deus? O argumento é esse. Se Deus ele é bom e todo-poderoso, o mal não pode existir. Contudo, o mal existe e é uma realidade. Então, das duas, uma. O seu Deus, ele não é todo-poderoso ou ele não é bom. Porque se Deus ele é bom e todo-poderoso, ele tinha que destruir o mal. Como o mal existe, ele pode até ser todo-poderoso, ele pode até todo-poderoso, mas ele não é bom. Ele é mau, ele é um Deus mau, porque ele é todo-poderoso e o mal existe. Então ele não é bom, ele é um Deus mau.
O segundo argumento, se ele é amoroso, bondoso, como a Bíblia diz que ele é, então ele não é todo-poderoso. Por quê? Porque ele não pode lidar com o mal, porque o mal é uma realidade, o mal existe. Então, esse é o argumento que predomina. Ou Deus é bom, ou Deus é todo-poderoso. Os dois juntos não tem como. E se ele é todo-poderoso, ele é mau. E não são poucos teólogos que assumem isso. Não, Deus ele é bom. Como a Bíblia diz que ele é bom. Mas ele não controla, ele não tem poder para lidar com o mal. Mas o relato bíblico nos diz que Deus ele é bom e Deus ele é todo-poderoso. Mas o mal existe. Como que a gente vai conciliar essas duas coisas? Jó, ele vai nos dar essa resposta. Deus, ele é bom, todo-poderoso. O mal, ele não é o criador do mal, contudo, ele permite o mal. Mas ele tem o mal na palma das suas mãos. Nada acontece se não for da vontade do nosso Deus. E ele não apenas tem o mal na palma das suas mãos, quanto também restringe o mal. Porque ele diz para Satanás o quê? Você pode fazer isso, mas não isso. Você pode isso, mas não isso. Então nós vemos que Deus ele está o quê? Operando aqui e ele está cuidando do mal. Aí a gente vê, mas Deus está fazendo uma aposta com Satanás? Deus não sabia o que tinha no coração de Jó? Gente, Deus precisava fazer ou permitir que Satanás agisse na vida de Jó para saber o que tinha no coração de Jó? Precisava? De maneira nenhuma. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe o que está no seu coração. Ele não precisa fazer nada conosco para saber se nós somos servos ou não. Ele não precisa disso. Mas Jó precisava disso. Jó precisava disso. E então, pode parecer que Deus aqui está fazendo uma brincadeira. Eu estou fazendo uma aposta aqui com a vida de Jó. Estou brincando com a vida de Jó. Se você leu esse texto dessa maneira, Deus está fazendo uma aposta. Está entrando numa aposta com Satanás. Você não entendeu a maravilha desse texto ainda. Por que Deus ele permite então que Satanás haja? Por que Deus permite então que Satanás traga sofrimento sobre a vida do servo dele? Que ele já disse, esse aqui é o meu servo, homem íntegro, justo, que anda na minha presença e se desvia do mal. Por que Deus permite o sofrimento? Essa é a grande pergunta. Se Deus é todo poderoso e se Deus é bom, por que Ele permite o mal? E aliás, gente, todo o livro de Jó é um livro a respeito do mal no mundo. Esse é um livro a respeito de como nós respondemos o problema do mal. Que, aliás, é um dos grandes argumentos contra o cristianismo e dos ateus. Então, se Deus existe e é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Por que Deus permite o mal? E aí, a resposta é essa. Deus permite Satanás agir na vida de Jó. E Deus ele permite que Satanás dê espaço para Satanás agir e destruir, para destruir o próprio Satanás com as suas próprias armadilhas. Ele permite o sofrimento na vida de Jó, ele permite Satanás agir, ele dá o tanto de corda que Satanás precisa para Satanás se enforcar. O primeiro objetivo então é Deus, ele vai destruir Satanás com as suas próprias ferramentas. Você pensa que você é esperto, Satanás? Você quer destruir a vida do meu servo Jó? Você quer provar que ele não é um servo? Porque é isso que Satanás quer fazer. Satanás, ele quer provar que Jó é uma farsa. É esse o objetivo do sofrimento na cabeça de Satanás. Na cabeça de Deus não é. Na cabeça de Deus através dos sofrimentos, eu vou provar que ele é um servo. E eu vou destruir você junto com os seus argumentos. Então Deus permite o mal, para quê? Para ele lidar com Satanás, destruindo Satanás nas suas próprias armadilhas. Mas Deus permite o mal, para que ele possa nos aperfeiçoar, porque é assim que Deus trabalha conosco também. É assim que Deus trabalha conosco. Mas
como que o sofrimento faz Jó se tornar um servo melhor? Como? Porque ele passa pelo livro inteiro perguntando para Deus. Se eu tivesse uma maneira de falar com o Senhor, se eu pudesse apresentar a minha causa diante de Deus, se eu soubesse aonde ir para poder encontrar com Deus, ele ia escutar uma coisinha ou outra. Eu ia apresentar a minha causa diante dele, e ele ia ver que eu sou justo. Então Satanás estava certo sobre Jó, que Jó servia a ele, Jó servia a Deus por interesse? Sim e não. Porque Jó não servia a Deus por interesse. Jó era um servo, sim. Ele amava o Senhor. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele continuou servindo ao Senhor, continuou amando o Senhor. Só que ele levanta questões fortíssimas contra Deus, se você ler o livro. Então ele, por um lado, ele é sim servo de Deus. Ele é um servo. E Deus permite Jó passar por aquilo que ele vai passar nesse livro, para exatamente isso, tornar Jó de um servo comum em um grande servo de Deus. Ele vai usar o sofrimento para transformar Jó em um grande servo de Deus. E como que Deus faz isso? Como que os sofrimentos podem fazer isso? Por uma única maneira. Jó nunca fica sabendo o porquê ele está sofrendo. Nunca. Se você ler o livro, a gente está como espectador, como leitor, a gente está olhando o livro e está vendo, não, o que está acontecendo aqui? Por que está afligindo essas coisas na vida de Jó? Por que os sofrimentos estão chegando na casa de Jó? A gente, com a nossa cabeça, com todo o nosso conhecimento, porque nós estamos lendo o livro, sabemos o que está acontecendo. Mas Jó não sabe de nada do que está acontecendo. Jó não sabe da conversa de Deus com Satanás. Aliás, gente, se você for lá no capítulo 1, você vai ver assim, e fogo do céu, da parte de Deus, caiu sobre os seus animais. Ali, nos primeiros capítulos, tudo que está vindo de quem? Qual que a narrativa bíblica está colocando sobre quem? Os sofrimentos de Jó? Sobre Deus. É Deus. Então, na cabeça de Jó, gente, ele entende que aquilo ali, de alguma maneira, vem de Deus. E ele tinha, então, o que para muita gente é verdade, toda desculpa para parar de ir na igreja. Toda desculpa para deixar de servir a Deus. Porque não é isso mesmo que acontece, gente? Quando nós passamos por alguns tipos de adversidade, e não poucas as vezes nós vemos pessoas deixando a igreja. E por que ela deixou a igreja? Porque aconteceu isso, porque eu perdi isso, porque Deus não fez isso ou não fez aquilo. Como se Deus tivesse que fazer alguma coisa para nós. E aí, então, em última análise, quem é o Deus dessa pessoa? Porque se eu deixar a igreja, gente, por qualquer coisa, Jó perdeu todos os seus filhos, 10 filhos. Imagina que Deus permita que seu filho morra. Nós que somos pais, permita que seu filho morra. Como que é o seu coração diante de Deus? Jó continua firme diante do Senhor. Nada tira esse homem da presença de Deus. Então, ele passa todo o seu livro sem saber por quê. E por que Jó não pode saber por quê? Por que Deus usa o sofrimento? Como Deus usa o sofrimento na vida de Jó para ele se tornar um grande homem de Deus, um grande servo de Deus? Sem ele passando pelo sofrimento sem saber por quê. Como? Como que funciona isso? Porque se Jó soubesse o porquê ele está passando, pelo que ele está passando, ele não seria transformado. Por que ele nunca fica sabendo? Porque no final do livro, se você acabou de ver o que a gente viu aqui, Deus não deu uma resposta para ele. A gente vai olhar o capítulo 38, Deus não dá uma resposta para ele. Deus faz o quê? Deus faz mais pergunta para ele. Ele não vem com uma resposta, ele vem com mais pergunta. Então Jó não recebe nenhum tipo de resposta de Deus. Por quê? Porque se Jó soubesse o porquê ele estava passando pelo que ele está passando, ele não estaria servindo a Deus por quem Deus é. Ele estaria servindo a Deus por causa daquilo que ele vai receber. Por exemplo, Deus chega para ele, então, em algum capítulo, e fala assim, não, Jó,
É que houve, não, você passou no teste, a gente teve uma conversa no céu, Satanás te afligiu com essas coisas, não fui eu, Jó, eu permiti que ele fizesse, então você está sem saúde, perdeu seus filhos, mas Jó, eu vou multiplicar, eu vou te dar 10 filhos de novo, eu vou dobrar a sua riqueza, você vai ser muito mais rico, você vai... Jó, ele passa o livro inteiro se justificando e falando, eu sou puro diante de Deus, eu sou justo diante de Deus. Ele quer sua dignidade de volta, ele não quer que as pessoas olhem para ele com desprezo como elas estavam olhando, como se ele tivesse culpa de alguma coisa. Ele quer que alguém justifique ele quer que Deus justifique ele diante das pessoas, para provar que ele é o inocente. Ele quer provar a inocência, para ele é muito importante provar a inocência dele. E aí, não, nada disso acontece. Aí Deus pega e fala, e se Deus falasse isso para ele, olha, mas no final você vai ter tudo isso, você vai ter tudo isso aqui de volta, vai ser abençoado e você vai ser justificado. As pessoas vão te olhar de novo como se você, sim, é verdade, Jó, tudo que ele estava falando é verdade. Ele vai ser íntegro, justo na presença das pessoas. Mas Deus não faz isso. E por quê? Porque se Deus faz isso com Jó, o que Jó, onde estaria a esperança de Jó? Onde que Jó se agarraria para passar pelos sofrimentos dele? Nas coisas que Deus está prometendo que vai receber após após o seu sofrimento. Gente, a gente pode fazer isso até com o céu. Sabia disso? Porque nós podemos nos apegar à esperança do céu e, na verdade, a minha alegria seria que todos nós nos vivêssemos olhando para a esperança do céu, porque aí nós teríamos a correta visão do que é esse mundo. Mas nós podemos fazer isso até com o céu. Ou não, eu vou para o céu, o importante é ir para o céu. Se Deus vai estar lá ou não, aí faz diferença. Porque o que eu quero é não estar no inferno. O que eu quero não está no inferno. Mas você pergunta até para um ateu, você quer ir para um lugar onde você nunca mais vai sofrer, onde você vai ser feliz para sempre, não tem dor, não tem choro, não tem sofrimento, ou você quer ir para um lugar de sofrimento eterno? Gente, não precisa ser crente para responder isso. Mas por que nós queremos o céu? Porque nós queremos a glória futura? Não. Isso são consequências de estarmos com Ele, nós somos glorificados nele. Nós queremos o céu porque é Ele, nós queremos Ele. Então, Jó não podia saber o porquê ele estava passando. Por quê? Porque se ele soubesse pelo que ele está passando, ele se agarraria nisso para passar pelos seus sofrimentos. Ah, Deus vai me restituir no final. E Deus, Ele quer nos colocar numa posição onde servi-lo não vai nos dar nada em troca. Onde servi-lo, aliás, vai nos trazer sofrimento. É isso que Deus está colocando Jó. Deus está colocando Jó numa posição em que servi-lo vai custar tudo. Deus pode te colocar na posição de servi-lo, vai custar tudo. Para quê? Porque Ele tem prazer no sofrimento? Não. Para revelar o que tem dentro do seu coração. Para que você saiba quem você serve. E se você não serve a Ele, seja uma ocasião de arrependimento. E voltar para o Senhor. Então Jó é tirado tudo dele. Tudo. E na vida dele só fica uma coisa, que ninguém pode tirar. Deus. Porque podem nos tirar tudo, gente. Mas uma coisa ninguém nos tira. O amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Então, é assim que Deus nos trata conosco. Ele nos trata dessa mesma maneira como que Ele tratou Jó. Ele nos coloca em situações, em circunstâncias que servi-lo pode nos custar tudo. E em que servi-lo pode, ao contrário do que a gente pensa, porque a gente pensa que, não, a gente vai servir a Deus, eu vou ser abençoado, eu vou prosperar. É essa a nossa cabeça pagã. Mas eu não canso de falar que isso é paganismo. Se a gente vem aqui em busca de troca com Deus, em busca de servir a Deus para poder receber alguma coisa de volta, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o quê? A alguém para conseguir o que nós queremos, que é o nosso Deus, não a Deus. E é isso que Jó está passando sem saber. Por que Deus tira, então, deixa passar por tudo sem saber? Para que ele se agarre em Deus, apenas em Deus. Então,
No meio de tudo isso, Jó, ele não perde a sua esperança, porque se você passar por alguns versículos, e aí eu coloquei 2 versículos aí, eu estava lendo o livro de Jó essa manhã de novo, eu li de novo todo o livro, e aí eu fui grifando alguns textos que, falei assim, gente, ele não perde a esperança dele. E aí ele diz assim, se houvesse alguém como árbitro entre nós, se houvesse alguém como árbitro entre nós. Abre comigo rapidinho no versículo 9, já que vocês estão com a Bíblia aberta aí, abre o 9, Jó 9, 33 a 35. 33. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é este o caso. Se houvesse alguém entre mim e Deus, que me afastasse o medo de Deus. Guarda esse pensamento. Versículo 19, abre 19 agora, pula para 19 rapidinho. À frente aí, 19, versículo 25. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então, Jó, no meio de todo o seu sofrimento, gente, eu não entendo de onde esse homem tira essa força. Porque nós estamos falando, gente, do primeiro livro da Bíblia. Ele não tem a revelação que nós temos. Então Jó, ele responde da maneira que ele responde, e de algum lugar, de alguma maneira, ele entende o quê? O meu Redentor vive. Eu estou passando por tudo isso aqui, mas o meu Redentor vive. Ele é a minha esperança. Ele é a minha esperança. E depois de passar por todo esse livro, perguntando, tentando encontrar a presença de Deus, chamando Deus para conversar, acontece aquilo que ele nunca esperou que acontecesse, como muitos de nós não esperamos. Ele encontra com Deus. Deus vem no meio da tempestade falar com Jó. E isso está lá no capítulo 38. Abre aí, capítulo 38. E no capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os limites e coloquei portas e barreiras, quando lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Aonde você estava, Jó? Aonde você estava? E aqui Deus continua falando para Jó. Deus continua falando para Jó quem é ele. E aí, Jó vai responder a Deus no capítulo 40. E ele responde, essa é a primeira resposta de Jó a Deus. No capítulo 40 ele diz assim, a partir do versículo 41. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Quem responde a Deus
aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Deus, então agora ele vem para esse homem que está sofrendo, esse homem que perdeu tudo o que ele tinha, esse homem que perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus filhos, esse homem que a gente não consegue imaginar a dor pelo que ele está passando, e Deus faz tudo aquilo que nenhum de nós faria. Parece que Deus ele vem aqui e faz totalmente o contrário do que Jó precisava. Jó precisava do que na nossa cabeça, na nossa visão? Do que Jó precisava? Ele precisava de uma resposta de Deus, um conforto de Deus. Ele precisava saber que Deus, ele estava controlando toda a situação, que tudo ia ficar bem. Essa é a nossa resposta para o sofrimento. E é assim que nós respondemos ao sofrimento. O que Deus dá para Jó? Deus dá para Jó isso. Quem é você para abrir a sua boca para falar de mim? Seu menino. Aonde você estava quando eu criei o mar, as estrelas, a terra, coloquei os seus fundamentos, medi com a palma da minha mão? Onde você estava quando eu tirei as estrelas? Estrelas, essas 100 vezes maiores do que o seu sol. Coloquei cada uma no seu lugar e disse: daqui você não se move. E todas as estrelas dizem amém. Onde você estava, Jó, quando eu fiz o mar, medi o tanto de água que tinha aqui nele, e eu disse: até aqui você vem, daqui você não passa. E o mar disse amém. Onde você estava, Jó? É essa a resposta que Deus dá para um homem em sofrimento. E aí Jó responde a Deus: Senhor, eu ponho a minha mão sobre a boca e eu me calo diante do Senhor, porque eu falei de coisas que eu não conhecia. Quem sou eu para falar do Senhor? E aí Deus diz: eu não acabei ainda, eu tenho mais. E Deus continua falando para Jó. Ele continua fazendo outras perguntas e mais perguntas e mais perguntas para Jó. E aí chega nesse texto que a gente acabou de ler no começo. Quem que obscurece o meu plano, o meu conselho com palavras sem sabedoria? É a pergunta de Deus. Quem? Ou em outras palavras, quem é você para me questionar? Quem é você para me questionar? E aí ele faz essa pergunta no capítulo 40, e Deus faz exatamente essa pergunta. Ele pergunta para Deus: será que eu tenho que... Deus pergunta para Jó: será que eu tenho que ser condenado para você ser justificado, Jó? É isso que você está sugerindo? É isso que você vem sugerindo desde do capítulo 3? Quando você me condena, quando você acha que eu sou injusto, que você é justo e eu sou injusto, seria eu condenado para você ser justificado? É isso que você está propondo, Jó? É isso mesmo. É isso mesmo. E é isso mesmo que Deus faz. Porque para Jó ser justificado, Deus tem que ser condenado. Para Jó poder falar com Deus, e Deus não ter matado Jó e seus amigos, porque a gente vê, Deus condenando os amigos de Jó no final do livro. Sim, ele condena os amigos de Jó, mas Jó é tão culpado quanto qualquer outro homem, quanto qualquer um de nós que estamos aqui. Nós, os Jós da vida. Porque não existe um bom, nenhum sequer. É isso que a Bíblia ensina. Não existe ninguém que mereça nada de Deus. Nada. Só existe um justo. O verdadeiro Jó. Porque Jó, ele clama que ele está sendo o quê? Eu sou o justo sofrendo injustamente. Eu sou o abandonado por Deus. Porque você vai lendo esse texto,
E você vai ver, eu fui abandonado por Deus. Deus está me castigando, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus só está me castigando. Eu sou justo, sou justo, sou justo. Versículo após versículo, eu sou justo. Deus sabe que eu sou justo. Jó estava sofrendo injustamente? De maneira nenhuma. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quem é o homem para receber alguma coisa de Deus? Ninguém merece nada. Então, só teve um justo. Como que Jó pode ser justificado? A pergunta que Deus faz, que eu acabei de fazer, seria eu injustiçado ou seria você justificado e eu condenado? Teria que eu ser condenado e você justificado, Jó? É essa a sua vontade? Porque é exatamente isso que tem que acontecer para que você seja justo diante de mim. Então Deus tem que enviar o verdadeiro Jó, o verdadeiro justo, porque só tem um homem que sofreu injustamente: Jesus. Ele sofreu injustamente na mão de pecadores. Ele sofreu injustamente. Ele é o único justo. E aí você repara que no começo, Deus fala, ele repete 2 vezes no capítulo 1 e no capítulo 2, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Quem é o íntegro? Quem é o justo? Jesus. É Jesus. E aí Jó, eu fui abandonado por Deus. Nós lemos toda a narrativa, se você conhece o livro, Deus abandonou Jó? De maneira nenhuma. Deus não abandona Jó, como ele pensa que ele abandona. Jó continua sendo amado por Deus no meio de tudo aquilo. Mas teve um que clamou na cruz e disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Ele foi abandonado por Deus, para que você não precisasse, para que você pudesse receber o conforto de Deus no meio dos seus sofrimentos. Ele intercede por seus amigos, porque o que acontece aqui no capítulo 42 que nós lemos, Deus fala o que para Jó? Para os amigos de Jó: levem a ele os animais e ele fará intercessão por vocês, e eu aceitarei a intercessão e aceitarei o sacrifício dele. É Jesus quem intercede por nós naquela cruz. É Ele que faz intercessão por nós. E o sacrifício não são animais queimados como holocausto. O sacrifício é o seu corpo ferido por nós naquela cruz. E Deus o aceitou a sua intercessão, aceitou os sacrifícios que Ele ofereceu, porque o sacrifício era Ele, não animais. Deus aceita Jó e os seus amigos aqui, perdoa o pecado deles, porque anos mais tarde, o verdadeiro Jó viria. O verdadeiro Jó sofreria. O justo pelo injustos. Aquele que muitas vezes nós questionamos Deus. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Estou passando por meio de sofrimento. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Não, você está passando por isso porque Deus te ama. E Ele quer te transformar de um servo medíocre em um servo de verdade. Ele não apenas te ama, como Ele passa com você no meio dos seus sofrimentos. Deus passa com você no meio dos seus sofrimentos. E Ele te ofereceu o sacrifício para que você pudesse ter acesso a Ele. Para que Jó pudesse se apresentar diante de Deus. E Deus não consumir Jó em ira. Jesus veio. Como Deus pode perdoar Jó? Como Deus pode nos perdoar? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus é a resposta ao sofrimento. Jesus é a nossa resposta ao sofrimento. Jesus é a resposta de Deus ao sofrimento. Como que Deus pode ser todo poderoso e amoroso e o mal existir? Se Ele é todo poderoso, Ele é mau. Se Ele é amoroso, Ele não pode lidar com o mal. Não, Ele é poderoso e Ele é amoroso. Como que você sabe disso? Então por que Ele não destrói com o mal? Por que Ele não acaba com o mal de uma vez? Essa é a pergunta que geralmente a gente recebe. Por que Deus então não acaba com o mal? A resposta é óbvia. Porque no dia que Deus for acabar com o mal, Ele tem que acabar com você. É por isso que Ele não acabou com o mal ainda. Porque para acabar com o mal,
ele tem que nos destruir, porque a fonte do mal somos nós. O mal não é uma força impessoal, ativa, atingindo pessoas aleatórias. Não, o mal nasce dos nossos relacionamentos, o mal nasce das nossas vidas, agindo um contra o outro, porque nós não nos amamos, porque nós não amamos a Deus, porque nós não amamos as pessoas, porque nós nos ferimos uns aos outros, porque nós somos capazes, por exemplo, da onde que vem o mal? Nós temos comida suficiente para todo o planeta, não temos? A produção de comida mundial serve para alimentar todas as pessoas do planeta, não serve? Milhões de pessoas agora, nesse momento, estão morrendo de fome. O mal não é uma força impessoal, o mal somos nós. Para Deus acabar com o mal, Deus tem que acabar conosco. Como que Ele faz isso então? Como que Ele pode acabar com o mal sem acabar conosco? E a resposta é Cristo. Deus não é um Deus lá no céu, sentado, olhando, fazendo apostas com Satanás, para ver, vamos ver o que eles vão fazer agora. Deus, ele está sentado no seu trono, mas Ele se importa tanto conosco, e o mal, Ele não está indiferente ao mal, ao ponto de Ele enviar o seu próprio Filho para sofrer o nosso mal sobre Ele e carregar sobre Ele a nossa maldade. Jesus é a única maneira que Deus pode exterminar o mal sem exterminar o ser humano. Só em Cristo. Só Jesus. E Jó, gente, como eu disse no começo, Jó não tem nada do que nós temos de revelação. Então nós não temos nenhuma desculpa para não responder aos sofrimentos da nossa vida como Jó respondeu. Nós não temos essa desculpa. Como assim? Porque a gente olha para o livro de Jó, a gente olha para as respostas de Jó, nossa, Jó, nossa, que homem que é Jó. Que resposta maravilhosa. Essa tinha que ser a nossa resposta ao sofrimento. A gente fica maravilhado com as respostas de Jó, porque a gente sabe, lá no fundo, que a gente não responde assim. Por quê? Porque a gente não confia no amor de Deus. A gente não confia. A gente não acredita no amor de Deus, como eu posso ver na minha própria mão aqui agora, a realidade da minha própria mão. Nós não acreditamos que o amor de Deus é tão real como a minha mão aqui na minha frente agora é real. E essa é a fonte dos nossos problemas na nossa vida. Nós não confiamos no amor de Deus. E aí a gente vai passando por a vida e vai se frustrando. Mas nós temos muito mais argumentos para passar pelos meios do sofrimento, respondendo como Jó responde. Por quê? Gente, quando Deus encontrou com Jó, quando Jó veio perguntando, Jó para, e recebe, e Deus vem ao seu encontro e pergunta para ele, faz perguntas para ele, a única coisa que Jó respondeu, que recebeu de Deus foi isso. Ele recebeu o quê? A soberania de Deus. A soberania de Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. A única coisa que ele tem de revelação de Deus, o encontro que ele tem com Deus, a única coisa que ele recebe de Deus é um Deus que controla todas as coisas, que cuida de todas as coisas, que criou todas as coisas. Em nenhum momento eu sou um Deus compassivo, longânimo, tardio, irar-se, pronto a perdoar. Em nenhum momento ele diz, o meu filho vai morrer por você. Em nenhum momento eu te amo a tal ponto de entregar, porque Deus deu Jesus enquanto éramos pecadores. Em nenhum momento ele ouve isso de Deus. Ele adora Deus e a Bíblia diz aqui para nós, o que ele fala, qual é a resposta dele? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A única coisa que ele tem da revelação de Deus é metade da revelação de Deus, de quem Deus é. Deus é santo, Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, Deus é Deus. Quem sou eu para levantar a minha voz contra o Senhor? Quem sou eu? E isso basta para Ele, basta para Ele. Mas nós, gente, nós temos o Deus que controla todas as coisas, o Deus que alimenta as aves do céu, o Deus que veste os lírios dos campos, o Deus que controla tudo, e tudo está nas mãos dEle, e nada foge do seu controle. E porque vocês andam ansiosos, homens de pouca fé. E além disso, nós temos esse Deus que cuida de todas as coisas. Jó entende isso. Se Deus cuida de tudo assim, Ele vai cuidar de mim.
De alguma maneira Ele vai cuidar de mim. Então eu não tenho direito de reclamar. Ele é santo, eu não sou. Ele entende isso. Mas nós temos uma revelação que vai muito além de Jó. Nós temos Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos Cristo. Então, como que isso afeta a minha vida para passar pelo meio dos meus sofrimentos? Tá, Rodrigo, tudo que você falou agora, tá, como que isso me afeta no meio dos sofrimentos? Você não entendeu ainda? Como que afeta no meio dos seus sofrimentos? Porque nós temos um Deus no céu que controla tudo, é o Todo-Poderoso, nada acontece sem a vontade dEle. E Ele é o Deus que tem o mal nas mãos dEle sob controle. Nada vai acontecer com você se Deus não permitir. Aliás, mas se eu morrer? A única coisa que a morte pode fazer com o crente é o quê? Te levar para a glória. Porque a morte foi vencida. Onde está a morte, o seu poder de ferir? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ela foi vencida. A morte foi tragada na cruz por Cristo Jesus. Ele venceu. Como que isso afeta a minha vida? Se Jesus Cristo, se Deus me ama dessa maneira, se esse Deus é o Deus que controla todas as coisas, que tem tudo nas palmas das suas mãos e controla tudo, como que eu posso passar a minha vida sem confiar nesse Deus que é o Todo-Poderoso? Mas Ele não é o Deus poderoso lá no céu, olhando e pensando, eles que se virem lá embaixo. Não, é o Deus que se importa tanto conosco, tanto com o nosso sofrimento, que Ele veio, se tornou homem. É Ele que vem ao nosso encontro. Então, nós podemos confiar no amor de Deus em meio aos nossos sofrimentos e se assegurar de que nós não vamos entender, e nós nem podemos entender, porque Deus está nos transformando, mas nós vamos passar pelo sofrimento sem entender o que a gente passou. E às vezes a gente entende, porque às vezes lá na frente, olha, eu passei por tudo isso, mas se eu não tivesse passado por tudo isso aqui, eu não estaria aqui hoje. Não é assim que acontece? E muitas das vezes nós recebemos ainda a resposta, lá na frente, por que nós passamos pelos sofrimentos. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estava aqui hoje. E ainda Deus ainda nos responde, mas Deus Ele não nos permite saber, por quê? Porque Ele quer nos colocar numa posição em que servir a Ele, é só Ele, e não tem mais nada. Você não vai ganhar nada se você ficar lá. Aliás, a Bíblia nos chama para servirmos a Deus, para não ganhar nada. Sabe por quê? Porque a gente já ganhou tudo. Ele é tudo. E aí, gente, a gente vê no Novo Testamento, só teve uma pessoa que clamou, meu Deus, por que me desamparastes? Foi Cristo naquela cruz, porque Ele é o único justo. Os apóstolos, os discípulos, eles passavam pelos sofrimentos, eles eram jogados às feras, queimados vivos, e tantas outras coisas aconteceram com ele. Como que eles morriam? Cantando hinos ao Senhor. Como que esses homens faziam isso? Porque eles entenderam que nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Nada. Gente, se Ele nos deu Cristo, não nos dará Ele juntamente com Ele todas as outras coisas? Ele nos deu Cristo. Então, se eu estou passando por um sofrimento, se eu estou passando, é para o meu bem. Eu posso não ver, mas é para o meu bem. Deus tem um propósito no meio dos sofrimentos. E esse propósito é te transformar à imagem de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que nos dá alegria, que nos ajuda a passar por essa vida. Deus, nós te louvamos porque Tu és o soberano, o invencível, o inigualável, aquele que está assentado no trono e ninguém te tira. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que tem o mal sob controle das Suas mãos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor restringe o mal e não deixa o mal nos atingir, além daquilo que nós podemos suportar. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus indiferente lá no céu, mas é um Deus que se importa tanto conosco, que veio e demonstra o Teu amor para conosco, nos dando Cristo. Deus, obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu grande amor. Nós te louvamos, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos.
Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida para a Tua glória, independente da circunstância que nós estivermos. Acreditando, entendendo que o Teu amor é mais real do que a vida. É o que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.